agradecer e, Vitória, começar pelo começo, assim. A gente aqui, né, no Estação Periferia, a gente já gravou com a Cecília Coimbra, a gente já gravou com a Rede de Mães, vítimas de violência na Baixada Fluminense, né, com a Luciene e tal. Uma tentativa nossa mesmo de transformar isso aqui no espaço de debate sobre esse tema, mas também de guardar, de certa forma, a memória das pessoas que estão na luta, que têm uma trajetória. Então, obrigado por estar aqui. Eu queria começar pelo começo. A origem dessa família, que eu acho que é muito importante, as pessoas se localizarem, né, onde a gente vai partir desse debate. Obrigado, Vitória. Bom, a origem da minha família é meu pai é filho de imigrantes de judeus russos. Meu avô paterno fugiu da Ucrânia em 1905 da Guerra Russo-Japonesa e veio já com uma filha, que já tinha a minha tia mais velha, nasceu em 1904, e daí ele foi para a Argentina. Na Argentina ele teve mais 3 filhos. Da Argentina ele veio para o Brasil, foi para Santos. De Santos ele foi para São Paulo, onde nasceu meu pai, né? Meu pai é considerado baiano, mas na realidade meu pai nasceu foi em São Paulo. E do irmão caçula, que era o José. Então eram 6 irmãos, e meu avô morava na Bahia. E um dia lá, ele mandou que a minha avó uns papéis. E o que a minha avó fez? Minha avó queimou as certidões dos filhos que haviam nascido no Brasil, na Bahia. Não, em São Paulo, quer dizer. Eles moravam na Bahia, em São Paulo. E chamuscou a certidão lá dos que tinham nascido em Buenos Aires. E aí, o que meu avô fez? Meu avô foi no cartório lá na Bahia e registrou meu pai e meu tio como baianos. Só que a diferença do meu tio para o meu pai era de 2 anos, ele fez a diferença de 1 ano, porque tinham que entrar na escola juntos, que meu avô era aventureiro e meio maluco, né? Que tinha que tomar conta do irmão. Bom, mas antes dele morar na Bahia, ele foi para Santos. De Santos, ele foi para Belém. De Belém, ele foi para Recife. De Recife, ele foi para Salvador. Aí, em Salvador, os meus tios, a minha tia mais velha, casou muito jovem, acho que com 16, 17 anos, ela ficou na Bahia, e os outros 3 já estavam na Faculdade de Medicina da Bahia, vieram para o Rio em 1920. Então, meu pai aí já tinha 20 ou 22, assim, mais ou menos, 22, já acho. E aí ele veio para o Rio, foi aqui que ele assentou. Meu pai, os 3 mais velhos e o caçula, todos na Faculdade de Medicina, né? Foram transferidos da Faculdade de Medicina para a Universidade do Brasil, e meu pai foi para a Escola de Realengo para se tornar oficial do Exército. Só que lá ele se revoltou contra o treinamento, porque ele era civil, ele não veio do colégio militar, ele veio do ginásio da Bahia, que ele era colega de Marighella, eles eram da mesma turma, meu pai e Marighella eram da mesma turma. Nossa. E aí ele se rebelou contra o ensino nas Forças Armadas, ele e vários, e foram todos expulsos pelo comandante da escola de Realengo. E depois aí o cara voltou atrás, e se eles pedissem desculpas, que eles voltariam para a escola para se tornarem oficiais do Exército. Todos pediram desculpas ao comandante, voltaram, só meu pai que não quis pedir desculpas, que ele não ia pedir desculpas para comandante nenhum. E aí ele se tornou soldado raso, né? Porque ele tinha que fazer o exército. E lá no quartel ele entrou para o partido. Essa é a história do meu pai, ele entrou para o partido. A minha mãe é filha de uma professora, minha mãe é de Quissamã. Desde criança eu escutava Quissamã, distrito de Macaé, hoje Quissamã é uma cidade. Meu avô era da rede ferroviária nacional, né, da rede, e eles tiveram 8 filhos. A minha mãe é a caçula de 8 irmãos. Quando a minha mãe tinha 13 meses, a minha avó morreu de tifo. E meu avô, então, espalhou os filhos como se usava antigamente, né? A mãe morria, quem tomava conta da criança eram os padrinhos. E meu avô deu cada filho para um padrinho, porque ele não tinha condições de criar 8 crianças. A mais velha tinha 13 anos e a caçula tinha 1 ano e 3 meses. Nesse tempo, aí no meio, ainda tinha mais 6. Nossa. E o padrinho da minha mãe era um usineiro campista. E minha mãe foi criada como uma sinhazinha na casa do usineiro.
Quando meu avô melhorou de vida, resolveu voltar para o Rio, ele recolheu todos os filhos, tirou dos padrinhos e é aí que ele foi morar junto. Aí minha mãe já tinha 12 ou 13 anos quando eles vieram morar no Rio, passaram. Mas aí a minha mãe tinha uma educação superior à das irmãs dela. Minha mãe falava francês, minha mãe tocava piano, minha mãe foi criada junto com a filha do usineiro. E minha mãe entrou no Pedro II. Minha mãe era aluna nota 10 do Pedro II, né? Dos professores que ela. E nisso ela conheceu a Dinora Vasconcelos, que era irmã do Amarílio Vasconcelos, fundador do PCB, né? Do partido. E minha mãe frequentava muito a casa dela e meu pai também frequentava a casa. E lá eles se conheceram e lá eles casaram. Casaram não, foram viver juntos, né? Porque nunca casaram. No papel, mas foram viver juntos. E meu pai foi preso, ficou um ano, quase 2 anos preso. Quando ele saiu, aí sim que eles foram morar juntos, que até então acho que eles não moravam juntos, foram morar juntos quando ele saiu da prisão. E aí eu nasci. Esse é o início. Meu pai no partido, minha mãe, por consequência, também entrou para o partido, né? É isso que eu ia perguntar. E Seu pai foi um dos fundadores, né, do partido? não, meu pai não é fundador do partido, não. Não. Do PCB, não. O Partido Comunista. Porque o primeiro, em 1922, foi criado o Partido Comunista do Brasil, não era brasileiro. E aí, com a luta interna, em 1955, meu pai, em 56, meu pai foi para a União Soviética. Meu pai foi para a União Soviética como chefe da delegação do Brasil, e lá ele ficou sabendo das histórias de Stalin, a divergência com Khrushchev, né? Ele passou 2 anos na União Soviética, ele foi em 56, só voltou em 58, mas a luta interna aqui já vinha muito, já tinha começado desde 1950. Mas essa luta só veio à tona depois do Congresso, do 20º Congresso lá do PCUS, em 1956, que meu pai participou, o chefe da delegação do PCB. E em 1900, aí quando ele voltou, a divergência foi assim clara, teve o Congresso do Partido. No Congresso do Partido, ele deixou de ser do secretariado do Comitê Central, passou a ser só do Comitê Central e foi dirigir o partido no estado do Rio, né? Porque aqui era o estado da Guanabara, o estado do Rio, capital Niterói. Aí foi a primeira vez, aí eu já tinha 15 anos, foi a primeira vez, quer dizer, pequena eu morei com meu pai, de eu nascer, que eu não lembro mais, até a cassação dos mandatos do meu pai em 1947. Bom, nesse tempo, meu pai foi eleito constituinte em 46, líder da bancada do PCB na Câmara, e teve o mandato cassado. Depois o partido caiu na ilegalidade e meu pai e minha mãe foram viver na clandestinidade. Eu e meu irmão fomos morar com a minha tia mais velha, que era irmã da minha mãe. E depois meu irmão não quis ficar com a minha tia, ficou com a minha mãe, tanto que meu irmão só entrou na escola no 3º ano primário, porque ele estudou com a minha mãe na casa, né, no aparelho do partido, e eu fiquei com a minha tia. E em 1958 que a família voltou a se reunir, que nós fomos morar em Niterói. Assim mesmo, a gente só ficou junto mesmo em 59, porque em 58 eu ainda estava no 3º ano científico. Não, que 3º ano? Em 59 eu estava... em 58 eu estava no ginásio ainda, na 4ª série ginasial, agora já é 9º ano, né? Já foi 8ª série, agora é 9º ano. Tudo muda, mas é a mesma coisa. Mas eu só ia esse fim de semana. Morar mesmo foi em 59. Eu, André e minha mãe e meu pai moramos juntos em Niterói. E meu pai do comitê, e minha mãe sempre foi uma lutadora, né? Durante a Segunda Guerra, minha mãe pertencia, fundadora da União de Mulheres da Gávea. Depois minha mãe foi da Federação de Mulheres do Brasil, da Associação, não era União de Mulheres da Gávea, não era Associação de Mulheres da Gávea. Depois minha mãe também trabalhou na federação, no período que meu pai foi deputado. Minha mãe entrou no Jardim Botânico, minha mãe trabalhou no Jardim Botânico, tanto que minha mãe era advogada, formada pela UF, que não chamava UF naquele tempo, era Faculdade de Direito de Niterói. Minha mãe se formou lá, em 1942 ela terminou a faculdade. E aí a gente volta em 58, quer dizer, praticamente em 59 fomos morar juntos, até que em 1960
Meu pai, minha mãe, meu pai são expulsos do Partido Comunista do Brasil. Aí dizer para você por que o Partido Comunista do Brasil passou a chamar Partido Comunista Brasileiro? Porque eles pediram a legalização do partido. E o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disse que você ter Partido Comunista Brasileiro seria uma filial da União Soviética. Como você tinha assim, Calói do Brasil, Volkswagen do Brasil, então tinha que chamar por isso que mudou o nome. E em 62, da luta interna grande, eles reorganizaram o partido aí eles disseram que eles eram os donos, que a sigla era deles, que era Partido Comunista do Brasil. Aí ele disse: refundamos novamente o partido. Então, é o Partido Comunista do Brasil, que depois, durante a ditadura, ficou conhecido como PCdoB, e o PCB ficou chamado de PCbão, né? PCbão. E aí, chega a 60, fomos morar em Niterói, eu fui estudar no Liceu Nilo Peçanha, e eu não me meti em política, tá? Eu não queria, porque é muito difícil você ser filha de pai e mãe comunistas, e pai comunista na acepção da palavra, com os princípios socialistas, com os princípios do marxismo-leninismo e dos princípios da ética e da moral. É feito filho de militar, igualzinho. Tanto que eu trabalhei na UFRJ, só quem chegava na hora era eu e a menininha, a bolsista, que era a filha do militar. E dizia: comunista e militar é parecido, porque chegava na hora. As outras, assim, chegavam meia hora, 40 minutos depois. Eu chegava na hora, porque se você se atrasasse no ponto durante a ditadura, você morria, né? Então, você tinha aquela disciplina. Agora, para uma adolescente, é muito difícil ser filha de... E você viver numa... além disso, dos princípios serem muito rígidos, tinha outra coisa que a gente vivia no meio da classe média judaica de Niterói. A minha adolescência foi passada com judeus progressistas, que o partido tinha e tem até hoje, o PCB, muito comunista, tem muito judeu comunista. E os judeus comunistas e não conservadores e não reacionários têm um clube, que é o Sholem Aleichem. E eu frequentava o Sholem Aleichem. Tem a colônia de férias de Kinderland, onde o Bussunda também foi, né? Só que o Bussunda é muito mais jovem que eu, se ele for. Ele também frequentava, você vê que os pais eram do partido, tanto a mãe como o pai ele até agora saiu esse documentário dele, eu me lembrei muito da colônia, aquela colônia que aparece, eu frequentava, eu e meu irmão André. Mas os judeus eram comunistas, mas eles eram classe média. Eles eram pessoas que viviam e nós vivíamos como operário, né? Apartamento de quarto e sala, eu dormia na sala com o André, minha mãe e meu pai, era assim. Então, aquilo, para mim, eu tinha vergonha de levar minhas amigas na minha casa, porque todas tinham uma casa muito bonita, minha casa era muito modesta, né? Eu morava no Icaraí, no prédio de Icaraí, mas era um quarto e sala e era casa como se fosse um operário. Então, para uma adolescente entender isso, era muito complicado. E eu dizia que eu nunca ia me meter em política, que eu ia seguir minha vida. Aí eu tinha uma professora no liceu que fez a minha cabeça para eu fazer ciências sociais, ser socióloga. Aí eu fiz vestibular para a Faculdade Nacional de Filosofia, hoje o IFIX. Que não tem política. Hã? Que não tem política. Aí quando eu botei o pé ali, a Faculdade Nacional de Filosofia funcionava na Presidente Antônio Carlos, hoje onde é o Consulado da Itália. Com esse nome que eu carrego, era muito difícil, entendeu? Era ano de João Goulart. O PCB tinha mais de 70 militantes dentro da FENEFI. Né? Eu não queria política, imagina. Mas quando eu botei o pé ali dentro, não teve jeito. Ou eu me assumia, ou eu seria uma marginal. Tanto que uma vez lá numa assembleia, a direita que estava lá, os direitistas disseram assim: aqui na FENEFI está infestado de comunistas, está cheio de comunista. Aí o Wilson Nascimento, meu amigo de história, que hoje é professor titular da USP, virou-se e falou assim: aqui tem comunista sim, e tem 2 partidos. Aí eu falei: eu sou do PCdoB, eu não sabia que era do PCdoB. Porque eu nunca pedi para entrar, mas eu era filha do meu pai, porque eu já estava dentro, né? Nesse dia eu até brinco com ele, eu digo assim: quem me levou para o partido, quem me cooptou e que me levou foi você, porque eu não sabia. E as minhas amigas, coitadas, porque aí eu tinha uma
que já era minha amiga antes, depois eu fiquei amiga de uma outra, que a outra. Nós éramos 4. Aí a gente era chamado Bando das 4, e todo mundo achava que as 4 eram do partido, mas ninguém era do partido. Só eu, entendeu? Sei lá se eu era, não tenho certeza. Eu devia de ser, né? Porque não teve aquela, não tinha base, não discutia nada. Aonde que eu fazia minhas discussões? Com o pessoal do PCB, era tudo uma aliança só. Tanto que aí começou a ter a divisão dentro do PCB, da dissidência Guanabara, e esse pessoal todo que foi para a dissidência Guanabara, depois se tornou o MR8, esse pessoal frequentava a classe operária lá na rua Senador Dantas 117, no edifício Merval. Não, Merval não, o edifício, já esqueci o nome. É 117, o famoso edifício que tem lá na Senador Vergueiro. Senador Vergueiro, não, Senador Dantas. Senador Dantas 117. Meu pai dava curso. Meu pai, o Amazonas, esse pessoal todo ia para lá. O pessoal que era do PCB assistia a aula com Maurício Grabois e João Amazonas, que já estavam dividindo. Aí chega em 64. Ô, Vitor, é isso que eu ia perguntar. Onde você estava em 64? 64, no dia do golpe, É. eu estava dentro da Faculdade Nacional de Direito. A gente tinha ido para... A gente teve uma greve no Rio, greve de ônibus. O maior erro do PCB, né? Porque o PCB era... Os rodoviários, eles tinham o sindicato dos rodoviários. E a ordem foi greve geral. Eu morava em Botafogo com a minha tia, meus pais ainda estavam em Niterói, porque eu entrava muito cedo na faculdade, 7 horas da manhã, então eu ficava com a minha tia. E aí eu fui a pé da São Clemente até a faculdade. Quando eu cheguei lá, a ordem do PCB é que todo mundo fosse para a Faculdade Nacional de Direito. Aí fomos novamente a pé, eu e a Raquel Teixeira. Raquel Teixeira é prima do Aloysio Teixeira, que foi reitor da UFRJ. E fomos a pé para o Caco. Chegamos lá, tinha mais de 300 estudantes, começaram a jogar bomba dentro da faculdade, e quando foi assim, tipo 5 horas da tarde, batem na porta, não sei, até quando eu volto lá, eu sempre lembro de uma porta do século XIX, né, porque lá a Faculdade Nacional de Direito é um prédio do século XIX. E abre, quem entra um capitão, que era o Ivan Proença, hoje o professor Ivan Proença, que a ordem deles era colocar fogo lá dentro, com a gente lá dentro. E ele se rebelou, ele disse que não ia, que nós tínhamos que sair. E que tínhamos que sair organizadamente, porque aí saímos, ele dizia assim, vamos sair em grupo, 3 homens e 2 moças, né? Tinha que ser, os homens tinham que proteger as mulheres, e quem é voluntário, primeiro a sair. Aí eu levantei o dedo, bom, eu só sei que eu saí junto com o René de Carvalho, filho do Apolônio, que faleceu agora 3, 4 meses atrás, né? Foi uma das mortes que eu mais senti na minha vida, de todos, porque morre agora com o companheiro nosso, assim, 2 por semana, né? Uma coisa impressionante. Se não é de Covid, é porque não vai ao médico, morrem, tem infarto fulminante, tem AVC e eles morrem. E saímos os 2, andando primeiro fomos pela Marechal Floriano, eu falei, Renê, aqui tem um posto de polícia, vamos para Presidente Vargas. Aí fomos, atravessamos, nós estávamos do lado assim, esquerdo, de quem vem da Praça da Bandeira, atravessamos por outro lado, e já tinha saraivada de balas voando pela Avenida Presidente Vargas. E aí, quando chegamos na esquina da Presidente Vargas com a Rio Branco, passa um carro azul, que não me pergunta a marca, que não sei, devia ser carro, naquele tempo era carro estrangeiro que tinha no Brasil. Ele vira e fala assim, vocês são estudantes? Não dava para dizer, não, somos operários, né? Não tinha como. Ele falou, já colocaram fogo na Uni, vocês vão para onde? Eu falei, eu vou para Botafogo e o René ia para o Jardim Botânico. Ele falou, eu vou para Copacabana, deixo vocês na praia de Botafogo. Perfeito. Aí quando passamos na frente da praia do Flamengo, nós vimos a Uni em fogo, porque eu não acreditava até então que eles tinham posto fogo na Uni. E dali eu me despedi do René, na rua São Clemente, ele seguiu a pé até a coisa, só fomos nos encontrar em 1980, no Teatro Casagrande, na chegada da Flávia Schilling, lá do Uruguai. A Cecília contou essa história aqui Da Faculdade de Direito, né? da faculdade, do Ivan Proença. Dali eu caí na clandestinidade,
Assim, eu fui para casa de uma tia, de uma irmã da minha mãe, que Mas, morava na Vitória, cidade. Hã? antes de chegar na clandestinidade, o que passou na sua cabeça em 64? Tinha dimensão do que estava Não, por vir? Não. não. Meu pai escreveu um artigo dizendo que os militares vieram para ficar. Né, que o PCB dizia que era passageiro, porque como o Castelo Branco era o chefe do Estado-Maior do Jango, né, do Ministério da Guerra, que naquele tempo chamava Ministério da Guerra, ele podia ser mais ou menos um democrata. A dimensão, naquele momento, não, você só sabe o que aconteceu quando os fatos começam a ocorrer. Aí eu sou expulsa da faculdade, isso ninguém fala, são 19 alunos que foram expulsos da Faculdade Nacional de Filosofia e no dia 10 de abril pelo ato institucional número 2. Todo mundo fala do pessoal do 477, mas antes do 477, que foi aquela avalanche de gente, tem os 19 da filosofia, sendo que o mais famoso de todos é o Hélio Gaspari, né? O Hélio Gaspari é o mais famoso que as pessoas possam conhecer. Foram 4 mulheres, uma coisa inédita até então, né? A mulher ser expulsa, eu, a Regina Prado, a Raquel Teixeira e a Lenise. Ai, minha amiga, esqueci o sobrenome da Lenise agora. E outros eram 15 homens, pessoal de física e tal. E tinha gente de física, da química, a Raquel era letras, eu era. Aí, junto com o Sérgio Salomé da Silva, que também faleceu agora, esses dias, não sei se foi. Olha, tantos que falecem aí nesse meio, que morrem. Eu não sei se foi ano passado, esse ano. Mais um que era meu amigo, assim. Ah, mas antes de eu ser expulsa, eu já tinha sido. Eu tinha sido suspensa da faculdade, porque a gente fez um ato que tem o Eremildo. Né? Quando você lê aquela coluna do Hélio Gaspar, Eremildo Idiota, o Eremildo era o diretor da Faculdade Nacional de Filosofia. E nós queríamos tirá-lo, fazer eleições diretas, eleições democráticas. E aí eu estava no meio, será que eu falei? Eu era muito. Falava muito, era muito desinibida e falei alto assim, é isso mesmo. Não, alguém disse, não vamos abrir a porta do Salão Nobre. Eu falei, então a gente esmurra, a gente quebra a porta e nós entramos. Uma coisa assim eu devo ter dito. Aí a professora de matemática estava no elevador, ouviu e disse que eu era altamente perigosa, porque eles colocavam no meu prontuário do DOPS, que eu sou dirigente do partido. Imagina, eu nem sabia que eu era do partido, eu era dirigente. Eu era dirigente do partido e altamente perigosa, uma pessoa muito perigosa. E primeiro nós fomos 15 suspensos. Depois eles acrescentaram mais 4 para expulsar de uma vez da faculdade. Aí a coisa é diferente, você cai na clandestinidade, for morar em São Paulo, é muito difícil você morar no Rio de Janeiro, ser uma universitária, né? Ir à praia, você olhar eu morava em Botafogo, pegava um ônibus elétrico, naquele tempo eles chamavam trolleybus, passar pela Praia do Flamengo, pela Praia de Botafogo, ver o Cristo, a Baía de Guanabara, chegar em São Paulo, naquele tempo horroroso, né, de muito nublado, se olhar, cadê o morro? Não tem morro. Não tinha amiga. Nesse meio tempo, eu já estava namorando o Gilberto, que era um estudante de São Paulo, que tinha ido fazer o curso de engenharia na Tchecoslováquia, junto com o filho do Pomar, o Eduardo Pomar. Lá ele também conheceu o Oswaldão, que foi o grande líder da guerrilha, né? E eles voltaram para o Brasil, os três, o Eduardo, o Oswaldão e o Gilberto, voltaram para o Brasil, porque eles achavam que aqui era o lugar deles e eles abandonaram a faculdade de engenharia lá em Praga, na Tchecoslováquia. Sim. E a família dele era de São Paulo, então a família dele também nos acolheu, porque a gente não tinha nem para onde ir. A gente morou lá na casa das tias dele, até que conseguimos alugar uma casa e fomos morar, minha mãe, eu, o André, meu irmão, né, fomos morar, e meu pai, claro, e o Amazonas, fomos morar no bairro do Ipiranga, em São Paulo.
Foi seu pai que... Não, quem alugou a casa foi minha mãe. Minha mãe com a carteirinha. Como a minha mãe nunca casou com meu pai, minha mãe não tinha sobrenome Grabois. Minha mãe, o nome da minha mãe era Alzira da Costa Reis. Aí ela pegava a carteirinha dela da OAB vermelha e alugava a casa. O cara via advogada, vindo do Rio de Janeiro, o cara alugava a casa para ela na hora, né? Porque em 64 a gente era feliz ainda e não sabia. Para você alugar uma casa não demorava muito. Aí a gente foi morar nessa casa. Aí meu pai disse que me chamou um dia eu e o Gilberto lá para conversar e disse que se a gente quisesse viver junto, nós tínhamos que nos casar. Tinha que ter o papel, o que, que a família ia falar. A família não ia falar coisa nenhuma, entendeu? Mas ele, você vê, ele nunca casou com a minha mãe, mas eu tinha que casar, eu tinha que ter o papel. E aí, nesse meio tempo, o Gilberto, nesse meio tempo, o André foi para a China fazer curso de guerrilha na China, André é meu irmão. Mas antes do André ir, já tinha a primeira turma que foi fazer curso de guerrilha na China, saiu aqui do Brasil no dia 1º de abril de 64. Eles foram embora para a China sem saber que tinha tido golpe. E os chineses nunca disseram para eles que tinha tido um golpe no Brasil. Olha que coisa, uma coisa louca. E aí o Gilberto, no mês de setembro, foi para a China para avisar os companheiros que estavam lá que eles tinham que voltar, que o Brasil estava vivendo uma ditadura civil-militar. E que tinha que voltar e também tinha que fazer o esquema da volta, né? Porque eles saíram do galeão todos. Até me lembro que eu fui na classe e vi aquele bando de homens, saíram todos juntos. Coisa de louco, assim, todos juntos, de mala. Eu vi aquilo, eu falei, o que que era? Eu fiquei assim espantada. E aí, eles saíram, aí o Gilberto foi preparar a volta. Como é que voltavam? Uns tinham que voltar pela Bolívia, outros tinham que voltar pela Argentina, pelo Uruguai, né? E quando eles voltaram, nós nos casamos. Eu me casei com o Gilberto, para não dar muito na pinta, não nos casamos em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade grande, fomos para uma cidade, Araraquara, que hoje tem um prefeito do PT que fez até lockdown lá, né? Eu tenho assim um carinho por Araraquara, porque foi lá que eu casei, na casa de um primo do meu sogro, e lá nos casamos em 30 de dezembro de 1964, e dali nós fomos escalados, eu e Gilberto, para irmos morar em Mato Grosso, numa cidade chamada Guiratinga, na Chapada dos Guimarães, e tinha o primeiro grupo de reconhecimento do terreno, reconhecimento do território, da onde instalar a guerrilha. Então o grupo era eu e com Gilberto, o Paulo Rodrigues, que era um economista do Rio Grande do Sul, que era um cara mais velho que a gente, e o Oswaldão. Mas, Vitória, antes da gente já entrar na guerrilha, como Na surgiu guerrilha? a ideia de guerrilha? Assim? Qual foi a necessidade? Pra gente é óbvio, mas pra quem está escutando a gente e A não necessidade da compreende, guerrilha, a gente vivia, a gente vivia. Meu pai, sempre escutei isso do meu pai, que eu estou repetindo agora, mas agora eu já tenho, eu cresci, né, envelheci, eu já tenho outras, a minha concepção é diferente, né, porque meu pai era um grande líder, um homem muito inteligente, foi deputado, assim, porque era assim, Deus no céu e meu pai na terra para minha mãe, né, meu pai, sabe, senão, assim, então eu fui assim, então o que meu pai e minha mãe falavam, para mim era lei, né, meu pai dizia que nenhuma classe assumir o poder na história se não fosse através da luta armada. Que ninguém entregava o poder de mão beijada. Então o PCdoB, estou falando assim muito, né, coisa. O PCdoB tinha muitas divergências com João Goulart. sim. Tanto que eles não queriam, eles não participaram do comício do 13 de março. Eu fui à revelia, porque a faculdade inteira foi, eu não podia ficar para trás, eu fui do comício. Eu fui até o comício, eu fui até a Central no comício do dia 13 de março. Só não fiquei lá, porque aí eu comecei a ficar com medo de chegar tarde em casa, minha mãe ia perguntar onde que eu tinha ido, e eu tinha que dizer que tinha no comício, porque a ordem do PCdoB era não que os militantes não fossem ao comício do Jango. Olha que loucura. Então, eles já estavam, a guerrilha já estava sendo organizada em pleno governo de João Goulart. Porque para você ter a ditadura do proletariado, para o povo subir ao poder, ir para o poder, etc., para você, né, fazer um país socialista, não seria através de eleições, não seriam atrás das reformas. Tanto que eles chamavam o PCB dos reformistas. E Jango
lutava pelas reformas, né? Que até, pela reforma agrária, pela reforma tributária, toda essa reforma que agora Bolsonaro quer fazer, o Jango já propunha essa mudança e o PCB tal. E o PCB estava com uma política na época que eles estavam no poder, porque Prestes era recebido no Palácio da Guanabara pelo Jango. Nós também éramos recebidos no Palácio Guanabara pelo Jango, o Diretório Acadêmico da Filosofia, porque quando eu fui suspensa da faculdade, eu fui trabalhar no diretório, porque eu fui proibida de assistir aula, mas eu vivia na faculdade, eu fui trabalhar no diretório, fiquei trabalhando, e a gente ia aqui no Palácio Guanabara pedir, falar para o Jango que nós tínhamos que tinha que suspender a nossa suspensão, que nós não podíamos continuar ficando suspensos. Quer dizer, ele era continuar fora da universidade, fora da faculdade. Ele era um grande democrata, né? Nunca vi um presidente da República receber estudantes que era suspenso, depois, tanto que a nossa luta foi tão grande que ele revogou a nossa suspensão. E em janeiro de 64 nós retornamos. Só que veio o golpe, aí eles veio com mais 2 e nos expulsaram. Em vez de 15, passaram a ser 19. Foram mais 4 ainda. E, então, essa era a questão da luta armada. E lá fui eu para a luta armada em Mato Grosso para fazer reconhecimento do terreno. Eu fui sendo a professora, dava aula para as crianças do local. O Gilberto e o Paulo eram chamados caixeiros viajantes. Hoje não usa mais isso. Caixeiro viajante. Ia na rua 25 de março, lá em São Paulo, compravam roupa, tinha um jipe, enchia o jipe de roupa, vendia por toda a região de Mato Grosso e Goiás para ir fazendo o mapeamento aonde seria a guerrilha. E o Oswaldão, por ser negro, né, não podia participar. Então, o Oswaldão, o que ele era? Garimpeiro. E ele era garimpeiro na minha cidade, que só tinha uma rua. Eu morava no final da rua, e quando eu descia a rua, eu vi o Oswaldão, eu não podia falar com ele, porque uma mulher branca não podia se aproximar de um homem negro. Nós nos olhávamos, nós nos falávamos pelos nossos olhares, assim. Eu doida para abraçar o Oswaldão, para conversar com o Oswaldão, porque era uma figura, o Oswaldão, né? Uma figura. Mas, então, bom, aí chega um tempo lá que meu pai aparece na casa onde nós morávamos e disse que tinha tido uma reunião do Comitê Central e que a guerrilha não ia ser mais ali. Quer dizer, a guerrilha não ia ser mais nem em Mato Grosso, nem em Goiás, que a guerrilha ia para outro lugar. Também não disse aonde, né? Porque quanto menos você souber, melhor. E tinha mais uma premissa, que mulher não ia participar da guerrilha. Que eu tinha que voltar para São Paulo e que eu tinha que fazer curso de enfermagem para trabalhar sem enfermeira, uma guerrilheira enfermeira. Uma coisa que eu detesto, entendeu? Eu falei, não, aí eu falei, pô, sabe, pode me mandar fazer o que quiser, mas mesmo sem enfermeira, né? Olha o fim da picada, mulher tinha que ser professora e enfermeira. Vamos te mandar para o Rio Grande do Sul, isso foi o Amazonas, era a ideia. Mandar para o Rio Grande do Sul, você vai fazer um curso de enfermagem com os companheiros médicos, porque o PCdoB no Rio Grande do Sul era um partido forte. Onde mais forte do PCdoB nessa época era no Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a me rebelar e eu falei a seguinte coisa, sabe de uma coisa? Comigo mesma, aí eu fiz, eu vou ficar grávida, porque eu não vou, porque se estiver grávida não vai. Aí não deu outra, fiquei grávida e se você quer continuar, você tem que fazer um aborto. Eu falei, não vou fazer. E hoje eu digo que meu filho salvou a minha vida, porque se eu não tivesse, se o Igor não tivesse nascido, eu não estava aqui hoje conversando com vocês, né? E aí o Gilberto chegou para mim e disse, não, eu vim embora da Tchecoslováquia, eu vou fazer guerrilha, eu quero mudar o Brasil, eu quero construir um país socialista, né? Tanto que ele, quando escrevia as cartinhas para mim, ele dizia assim, nós aqui estamos salvos, você aí no Sul, vocês estão em perigo, vocês estão diretamente na cidade e tal, e foi tudo ao contrário, né? E aí eu não fui mais, a minha casa era um aparelho do partido que recebia meu pai e o Amazonas, né? Era, por exemplo, tinha a Casa da Lapa, que vocês iam falar, onde morreu o Pomar, o Arroio. A Casa da Lapa era
vamos dizer, onde o Comitê Central se reunia, era a casa, era o aparelho principal do PCdoB. Mas não quero dizer que sempre foi na Lapa, já foi em outros lugares. Mas a Casa da Lapa é simbólico porque Sim. eles morreram lá. Vamos dizer, a reserva era a minha casa. A minha casa era a reserva. Aí a coisa começou a piorar muito, porque eu tive o filho, né, pequeno, com a minha mãe, né, e se eu fosse para a guerrilha, minha mãe também iria. E minha mãe ia ficar na periferia, porque eles achavam que a minha mãe, naquela época, minha mãe foi avó com 49 anos, hoje é uma mulher jovem, mas naquela época já era velha, minha mãe não podia ser guerrilheira, minha mãe ia ficar na periferia da guerrilha, e sei lá como ia ser. E ficamos as duas, aí sim, aí é difícil, né? Porque você tem um filho pequeno, ser pai e mãe de filho é muito difícil. Depois dessa casa, nós moramos num outro apartamento no país. E aí moramos aí a coisa, nesse apartamento que nós moramos no Paraíso, um dia eu levei o Igor para brincar lá, chama Pátio, em São Paulo. E tinha um carro, um Volkswagen, e quando eu olhei para dentro do Volkswagen, eu vi assim, o banco traseiro do carro cheio de algemas. Aí eu cheguei para a zeladora, porque São Paulo é tudo assim, a zeladora. Falei, que é esse carro? Ele falou, a senhora não sabia? O doutor fulano morava no térreo, no apartamento térreo. É o delegado. Ele trabalha com o delegado Sérgio Fleury. Hã? A gente morava no quarto andar de escada. Aí, assim, correndo, tivemos que mudar de um dia para o outro, assim, muda daqui, Nossa. porque tanto meu pai como a Amazonas subiam as escadas, imagina o último andar de escada. E o cara morava no térreo. Aí foi o Deus nos acuda para mudar. E aí chega 72, né? Aí a gente acabou morando num negócio horrível, num cortiço, no Jabaquara, uma coisa horrorosa. E aí para mim ainda piorou mais ainda, né? Morar assim, sabe? Aí eu fazia, bom. Aí, Com criança pequena, aí eu né? comecei a estudar francês, estudar inglês, fazer coisa de menina de classe média, sumiu a sua imagem. Posso continuar? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas a imagem sumiu. Ah, estranho. Pode É, continuar. A já minha sem pergunta imagem, foi mas posso falar. se Hum? você estava com criança pequena quando você fazia Jabaquara, tudo isso? Não. Não, aqui não tem criança nenhuma. Só Não, tem não, adulto. desculpa. Quando você foi para Jabaquara, você estava com criança pequena, é isso? Ah, sim, quando eu fui pro isso o Igor, eu fui pro Jabaquara em 70, o Igor nasceu em 66. Aí quando é 72, um dia lá aparece o Amazonas aparece 5 horas da tarde. Uhum. Aí eu achei aquilo estranho, porque ele só chegava à noite, né? Aí ele falou o seguinte, olha, nós caímos, descobriram onde a gente estava e agora tem que mudar daqui porque tanto o seu pai, agora voltou a sua imagem, tanto o seu pai como o Gilberto conhecem essa casa e nós temos que mudar. E nesse tempo aí a minha mãe já não podia mais dar um nome dela para alugar casa, porque ela tava no IPM, que meu pai, quando já tinha sido expulso do PCB, ela estava no PCdoB, meu pai fez o livro, traduziu o Diário do Che e fez o prefácio. E os livros vieram de São Paulo no nome da minha mãe. Aí não sei o que aconteceu lá, abriram e viram o que era. E mais tarde, depois, assim, apareceu um IPM para minha mãe. Aí tivemos que mudar e foi no meu nome. E aí tinha que começar a ter algo concreto, né? Porque tal. E aí fomos moramos porque nos primeiros 8 anos nós moramos em 3 casas diferentes. Aí fomos para a quarta casa, que era no Brooklyn, né? O Brooklyn porque São Paulo, não sei se você conhece São Paulo, assim, no início da rua mora a classe média alta, depois vai a classe média, até chegar lá embaixo com a classe média média, classe média baixa. A gente foi morar lá, por causa do preço a gente não tinha dinheiro e tal. E aí o Amazonas teve a ideia que eu tinha que ter um respaldo. E qual era o respaldo? Tinha que estudar. Eu falei, a única coisa que posso fazer é ser professora. Porque já sabia que faltava emprego no estado de São Paulo. Aí eu fiz o curso, fiz o supletivo, que naquele tempo chamava artigo 99, né?
do artigo 99, eu fiz vestibular, aí eu resolvi, eu falei assim, para trabalhar nas escolas de São Paulo, onde tem o maior número de tempo de aula, matemática e português. Como eu sou da área de humanas, eu falei, então eu vou fazer português e francês, que eu já tinha feito Aliança Francesa. E aí eu fiz o supletivo, do supletivo eu fiz o vestibular, passei para a USP, passei para a PUC e passei para a Faculdade de Ciências e Letras de Moema. Aí a Amazonas não deixou nem eu ir para a USP, nem ir para a PUC, porque, isso tudo eu já estava, eu não contei isso em 64 mesmo, quando o Gilberto estava lá, viajou para a China, eu tirei um documento falso no Rio Grande do Sul. Então eu tinha outro nome, eu já estava com outro nome, entendeu? E aí eu ia lá, eu não, ele já me conhecia, eu ia acabar me entregando quem eu era, sabe? Sim. Então vá para uma faculdade particular, porque o que interessa não é aprender, o que interessa é ter um respaldo. Aí eu comecei a falar para as minhas colegas na sala que eu queria trabalhar, que eu queria seguir. Bom, através das alunas da faculdade, que todas eram já professoras, a maioria era professora primária, que fazia faculdade para se tornar professora do primeiro grau, né, do ensino fundamental. Aí já era o ensino fundamental porque é a ditadura. E aí, nisso, eu fui trabalhar. Trabalhei no governo do estado de São Paulo. E todo mundo pensa, quem foram os teus patrões? Paulo Egídio Martins, Maluf? não, o baixinho lá que eu esqueci agora, e o Maluf. Meu último patrão foi Maluf. Aí veio a anistia, e aí eu tinha que voltar para o Rio, voltar a ser novamente Vitória e deixar de ser a outra. Aí foi muito mais difícil, porque da outra vez eu tinha 20 anos. Quando eu voltei, eu já tinha 35 anos. Então Mas, tinha que começar tudo outra vez. mas Vitória, só para. E na guerrilha do Araguaia, seu irmão ficou, né? Seu pai ficou, é isso? E o Gilberto também E o ficou, ficaram Gilberto os ficou. três. Aí Como é na que era esse guerrilha, meu contato? pai. Fala. Não, como que era esse contato? Como que era essa. Não, esse contato era assim. Como nós éramos da confiança, meu pai vinha sempre, o Amazonas vinha sempre e o Gilberto vinha sempre. O André veio a última vez quando a gente morou nesse apartamento que tinha o cara que era do Esquadrão da Morte. O André apareceu com uma malária fortíssima, a falcípera, né? Veio e foi a última vez que eu vi o André, foi em 1968. Que aí ele conheceu o Igor, porque quando ele viu o Igor só tinha. Quando ele foi embora, o Igor tinha 6 meses, era muito pequenininho. Ele se espantou assim de ter um sobrinho grande. E aí eles vinham, por exemplo, as compras da guerrilha, por exemplo, remédio, comprar mercúrio cromo, comprar gaze, comprar roupa para as mulheres. Quem fazia isso tudo era eu, né? A última vez que eu vi o Gilberto foi em 71. No dia 1º de maio, a gente até comemorou uma coisa assim que eu fiquei até muito chateada, porque eu tinha uma programação para ir para a Europa, mas eu ia para a Europa para ser pombo-correio do PCdoB, né? Quem era eu? A primeira vez, o Igor nasceu em 66, em junho de 66. 2 meses depois, em agosto, deixei o Igor com a minha mãe e fui para Paris e fui para Roma. E aí eu tinha que ir para a Argentina encontrar um companheiro que o cara demorou uma semana para chegar. Eu fiquei muito danada da minha vida, porque o Gilberto estava lá, eu deixei Gilberto em São Paulo, eu não vi ele há não sei quanto tempo, e eu tive que ficar uma semana em Buenos Aires até o companheiro, ele podia ser, eu cheguei numa terça-feira, eles vinham sempre no avião da Air France, que fazia escala em Dakar, e só vinha, era quarta e sábado. E aí na primeira quarta-feira o cara não veio, no sábado ele não veio, aí ele veio na outra quarta, só voltei para São Paulo na quinta, eu voltava de ônibus, e aí só cheguei no sábado, que eu fiquei praticamente 10 dias sem ver o Gilberto, e aí isso já era 1º de maio, nós fizemos um almoço 1º de maio, e no dia 2 de maio ele voltou para a guerrilha e nunca mais eu vi, né? Por sinal foi uma despedida muito triste, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia vê-lo. Era uma coisa assim que eu sentia. A gente no carro, no táxi, indo para a rodoviária de São Paulo, com o Igor no colo dele. Então aí já era 71, o Igor tinha 5 anos. O Igor ainda não tinha feito 5 anos, porque era maio, o Igor faz aniversário em junho. O Igor ainda não tinha 5 anos, era 4 anos e quase 5 anos. E ele chorava, assim, as lágrimas, escorriam assim do olho. Assim, é muito triste. Você tá com uma pessoa, você ser jovem. Não.
é inominável. Clandestinidade, eu nunca fui presa, mas as companheiras que foram clandestinas e foram presas sempre disseram. Claro, a tortura é inominável, né? A tortura não tem, mas se você escapasse da tortura e você sobrevivesse, é muito melhor ficar presa com as suas companheiras do que você ficar na clandestinidade, né? Apesar que eu tinha uma vida, assim, eu trabalhava, entendeu? Mas, por exemplo, quando teve a queda da Lapa, no dia da queda da Lapa, minha mãe tinha encontrado com a Elza Monerá no dia que teve a queda da Lapa. Até o Igor, meu filho, diz que eles foram incompetentes, mas a minha mãe era muito esperta. O Igor acha que eles só tinham uma equipe para acompanhar os Amonerá. E não tiveram uma equipe para acompanhar minha mãe. Porque se eles tivessem uma equipe para acompanhar minha mãe, tinha pego minha mãe, eu e o Igor na casa que a gente morava no Brooklyn. Mas a minha mãe era muito viva, porque já vinha de uma clandestinidade desde os anos 40, né? E o encontro delas foi na frente do Teatro Municipal de São Paulo, que ficava em frente ao Mapping, que era um grande loja de departamentos. E era uma loja de andares. A minha mãe, assim, ela entrava pelo térreo, ela não entrava pelo térreo, pegava o elevador, ia até o sexto andar, do sexto andar ela descia de escada até o quinto, zanzava no quinto, voltava no terceiro, do terceiro no segundo, ficava zanzando dentro do Mapping, e depois ela saía pela porta lateral, ela não saía pela porta principal do Mapping, porque ela já conhecia aquilo. Ou, aí até hoje a gente não sabe, a esperteza dela, agora, segundo o Igor, é que eles não tinham uma equipe para acompanhar minha mãe. Aí sai de manhã, eu vou comprar os jornais e vejo estatelado na banca o pomar e o arroio mortos. Isso assim. Aí o que a gente vai fazer com o Igor? Aí a minha mãe teve, nessa vez, essa minha mãe foi até lúcida. E a minha mãe disse, não, vai trabalhar. Eu fui trabalhar nesse dia, como eu não sei até hoje. Peguei o Igor, eu arranjei uma amiga, acabei ficando amiga de uma pessoa que me ajudou muito sem saber quem eu era, entendeu? Que eu considero assim uma irmã, mas ela morreu acho que já há uns 8 anos, ela já faleceu. E deixei o Igor na casa dela, tanto que o Igor já tinha... E em 72, quando veio a guerrilha, o Igor teve que mudar de nome. E o Igor é Jorge em português. Aí eu disse para ele que ele ia para uma escola maior, porque antes ele estudava em umas escolinhas lá que eu matriculava no Jabaquara, pagava lá, o cara não queria saber certidão, não tinha nada, aí matriculava e tal. Mas aí eu falei, agora você vai para uma escola maior, e no Brasil não se aceita pessoas com nome estrangeiro. A minha desculpa. Então você vai ser Jorge. Ele passou a ser Jorge, e como eu não gosto, a gente chamava ele de Jorgito. E aí eu levei, já era férias, o Igor já tinha passado, o Igor nunca ficou em recuperação, né? Ele era muito bom aluno, e eu deixei ele na casa dela e falei para ela assim, olha, eu vou deixar o Jorgito aqui, porque a minha tia no Rio está passando muito mal, eu tenho que ir com a minha mãe para o Rio, não vou levar, porque ela pode até morrer, sabe? Eu vivia em cima de mentira e mais mentira. E aí deixei o Igor lá e fui para a escola trabalhar. E minha mãe ficou em casa queimando. Minha mãe não queimava para não chamar atenção. Minha mãe pegava baldes e baldes, pegava água sanitária, picava aquela papelada. Tinha até passaporte na casa, aquela coisa grossa de passaporte, não sei como é que ela fez aquilo. E ela enchia aquilo de água, com água sanitária, e ela disse que se ele chegasse, ela dizia. Porque minha mãe era muito habilidosa com a mão. Minha mãe, além de advogada, depois aprendeu a ser ceramista lá em São Paulo. E que ela ia fazer boneco de fantoche, né? Então aí foi. Sim. Mas eles nunca apareceram, demorou uma semana, eu falei, olha, tá na hora de pegar o Igor, trazer de volta, porque se eles não vieram dentro de uma semana, eles não vêm mais. Aí o Igor voltou. E o Amazonas, que sempre... Aí aparece um dia o Amazonas e me conta que o André havia morrido. Me contou da morte do André, isso já era 73. Só sobre o André. Só sobre o André. O André morreu no dia 14 de outubro, depois pelos documentos a gente viu, meu pai e o Gilberto morreram no dia de Natal de 73. Aí ele falou assim, vamos contar para sua mãe? Eu falei, não. O que adianta contar para minha mãe? Aqui a gente vê nessa clandestinidade, ela vai ficar no desespero. Porque, sabe, a grande paixão da minha mãe era o André, aquela coisa, né, que Freud explica. Meu pai era todo meu badalo, me achava o máximo, e a minha mãe é o André. Quer dizer, eu era a queridinha do meu pai e o André era o queridinho da minha mãe. Freud é bem explicada essa relação do meu núcleo familiar aí. Sim. E eu aguentei esse segredo até 1980. Foram 7 anos de segredos até que o pessoal do PCdoB veio a anistia e o pessoal começa a voltar. E aí nós achávamos que
o Amazonas não ia mandar qualquer pessoa, não ia mandar qualquer pessoa da nossa casa, né? Ia mandar alguém. Bom, nesse tempo, eu recebi uma carta que eu vi que é datilografada de Amsterdã, como se fosse uma amiga minha que assinou Rose. Era datilografada a carta. Como eu estava, uma carta assim, que eu estava aqui estou em Amsterdã, é uma cidade lindíssima, que é umas bobageiras. E se você pode mandar uma carta para mim, para aqueles nossos amigos que você conhece. Quem eram os amigos? Eram os albaneses. Eu já tinha estado lá na Embaixada da Albânia em Roma. Aí, não, mandar não era para a embaixada. Os albaneses que tinham ido na casa deles. E aí, eu não conseguia lembrar o nome da rua, porque a gente não usava agenda, né? Até hoje, eu nem tenho agenda, eu aprendi a não ter agenda. Mas também eu aprendi a esquecer, entendeu? Assim, eu falei, para que eu vou saber? Então eu não lembrava o nome da rua. Depois de muito tempo eu lembrei o nome da rua, aí eu me lembrei que eu não sabia, isso nunca mais eu esqueço, eram 3 prédios, 92, 94, 96. Qual era o prédio? Qual era o apartamento? Eu não lembrava mais. Aí eu fui na embaixada de Roma, em São Paulo, peguei o catálogo da embaixada para procurar, a embaixada, o consulado, né? O consulado da Itália em São Paulo. E aí eu achei a embaixada da Albânia, isso nunca mais eu esqueci, até hoje eu sei, é Nove Asmarra. Aí eu queria mandar uma carta para ele, minha mãe não deixou. Ah, você vai mandar para a embaixada, vai mandar para a embaixada e vai ser bom. Aí veio outra carta, aí essa carta já veio de Bruxelas, escrita à mão, eu conheci bem a letra dele, dizia a mesma coisa, eu já mandei uma carta quando eu estava em Amsterdã, bababá, minha mãe não deixou que eu mandasse essa carta, moral da história. Ficamos isolados do partido, não tínhamos, e a ordem dele é que nós não nos mudássemos. Isso era 1977. Aí veio a anistia, eu falei, ele vai nos procurar. Não procurou. Aí vem o Arruda, eu falei, o Arruda é um homem de confiança do Comitê Central, ele vai mandar procurar. Não procurou. Aí ele chega no aeroporto de São Paulo, e ele veio para o Rio, ele ficou na casa dos meus tios, do meu tio Jaime, irmão do meu pai, que é aqui no Rio, mas eu não estava sabendo de nada, né? A gente não sabia. E nós fomos para o aeroporto, eu e o Igor, ver ele chegar, mas não, a minha mãe botava tanto medo na gente, e você vê o perigo, assim, na hora que ele chegou, o Igor usa óculos. E quando ele foi, o Igor ainda não estava usando óculos. Aí o Igor tirou os óculos e falou assim, tio José, porque ele era José, tio José, sou eu, Jorgito. Ele não viu, era tanta gente. Eu cheguei a botar a mão no cotovelo da Elza Maneira. Olha que perigo, que podia ter um atentado ali, matar todo mundo, entendeu? A segurança ali, não. Bom, não veio. Aí chegou dezembro, eu falei para minha mãe o seguinte, nós não podemos continuar nessa clandestinidade. Já acabou, todo mundo voltou, nós vamos ficar a vida inteira aqui. Apesar que eu não tinha muita... Falando sério, eu estava muito dividida. Eu acho que a gente tinha que voltar, que nós tínhamos que ser quem nós éramos. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria, porque eu tinha uma vida constituída. Eu era professora, eu ganhava meu salário, quem pagava o aluguel... Aí, porque a gente não tinha mais contato com o partido. O meu aluguel, o meu dinheiro, o meu salário de professora de São Paulo, lá como São Paulo... Até Maluf se pagava bem, depois que o Maluf começou a cair, em vez dos outros estados copiarem São Paulo que copiou os outros, entendeu? Eu me lembro que eu ganhava 19 mil cruzeiros, não me pergunto o que que eu não sei mais o que é 19 mil cruzeiros, pagava 2 mil cruzeiros de casa, sobrava 17 mil, era dinheiro para burro. E minha prima, aqui no Rio, como professora primária, vindo do Instituto de Educação, ganhava 2 mil e poucos reais. Tanto que meu primo brincou e falou assim, vai para São Paulo, ficar lá com ela, porque você ganha mais, aquelas coisas. E aí eu falei, olha, não dá, a gente tem que... Aí minha mãe veio para o Rio, falou com a minha tia, que era irmã do meu pai, minha tia Maria, que tinha que procurar, que a gente tinha que voltar, que o partido não tinha procurado a gente. Aí a minha tia cai em campo para um advogado, aí procura o desembargador Osni Duarte Pereira, ele deu o endereço do Dr. Dalmo Dallari. Aí, quando foi no início de janeiro, eu fui procurar o Dr. Dalmo Dallari lá no escritório, que ele tinha dado o endereço, e o Dr. Dalmo Dallari não trabalhava mais lá. Aí eu já estava na cabeça com Luiz Eduardo Greenhalgh, porque o Luiz Eduardo Greenhalgh aparecia toda hora no jornal, no Estadão, você ligava a televisão, ele estava assim, eu achava que ele era advogado da Elza Manerá.
E assim mesmo eu não tomei ainda a atitude de ir sozinha. Estava na rua, entrei na rua 7 de abril, que tinha uma estação da Telesp lá, que tinha telefone, aquele tempo que você. Liguei para a vizinha, porque a vizinha tinha telefone, nós não tínhamos telefone, que a gente imagina, não podia ter telefone. E aí eu perguntei para minha mãe, posso ir lá? Ela me deu orientação, aí eu fui para o escritório do Luiz Eduardo Greenhalgh. E lá, quando ele me atendeu, ele me mostrou o relatório Arroio. Isso 8 horas da noite, no escritório do Luiz Eduardo Greenhalgh, eu li que meu pai e o Gilberto tinham sido mortos em 73. Aí eu falei para minha mãe, olha, não dá mais, entendeu? A gente tem que vir. E aí eu procurei o Luiz Eduardo, ele ia viajar no dia seguinte para Nicarágua, aí ele mandou eu tinha um carro, vende o carro. Olha, tem aqui o fulano que pode comprar o carro, vai lá, vende, pega tudo, entrega a casa, vai ficar com a sua família, bababá, bababá. Aí a gente entregou tudo, acabamos com a casa, vendi o carro e tal, e voltamos para o Rio, viemos para o Rio, chegamos aqui em 80 e só entramos. Eu cheguei aqui desempregada, não tinha nada, fui dar aula para Maria Auxiliadora Santa Cruz, a irmã do Fernando Santa Cruz, né, aula de francês, para ela fazer o mestrado na UF. Lá ela me botou em contato com a irmã dela, Rosalina Santa Cruz, que conhecia a minha cunhada Crimeia, e a irmã dela Melinha, e eu com essa minha amiga de São Paulo, que ficou minha amiga, aí a minha amiga já sabia tudo, porque aí no início, que veio anistiar, e a primeira coisa que o Luiz Eduardo falou é o seguinte, agora você vai tirar uma carteira de identidade, vai tirar título de eleitor com seu nome. Eu falei, aonde? Ele falou, onde você mora? Eu falei, aonde eu moro? Não, acabou a anistia, você está anistiada, menina, vai lá. Aí eu fui. Aí cheguei no cartório, tirei, o cara falou assim, primeiro título, é transferência? Eu falei, não, é a primeira vez. A senhora sabia que a senhora tem 30 e não sei quantos anos, 35 anos, tem que ter título de eleitor desde os 18 e a senhora pode pegar uma multa? Eu falei, tá bom. Aí eu falei, uma multa lá, uma multa aqui, fica comigo, né? Não vai fazer diferença. Aí tirei uma nova carteira de identidade e fui com a minha amiga. Eu já estava de transição, já tinha entregue a carta de São Paulo, ficava na casa dela para terminar os trâmites, vender carro, fazer tudo, né? E aí eu resolvi dizer para ela quem eu era. E aí ela me pergunta, qual é o seu nome? Aí eu não tinha coragem de falar. Quando eu falei, quando a gente chegar na porta da sua casa, estava no carro dela, lá em plena Avenida Ibirapuera, quase que ela bate, assim, a gente se estrupilha todas as duas, porque ela foi um choque. Imagina você dizer para uma pessoa dirigindo no trânsito de São Paulo, que você não se chama, não tem aquele nome, seu nome é outro. Aí ela disse, eu já desconfiava. Olha que danada, ela disse que já desconfiava. E aí ela disse, como é seu nome? Aí eu entreguei a carteira de identidade para ela, falei assim, essa aqui é minha carteira de identidade. Aí voltei para o Rio, e aí o partido veio, né, aí com esse contato eu procurei a minha cunhada, Crimeia, né, que foi a companheira do meu irmão do André, que tinha o filho Joca, conheceu o Joca aos 6 anos, assim, o cunhado da Crimeia fala, Joca, vem conhecer sua tia, uma coisa assim, sui generis, assim, da novela, sabe? E aí, aí o partido veio nos procurar, né? Aí veio. Eu comecei a frequentar o CBA. Os familiares já estavam se preparando para CBA, ir para o Comissão Araguaia, na Brasileira pela primeira Anistia, né? expedição do CBA em 1980, que foi a melhor, né? Fomos para lá. E aí do CBA, fiquei no CBA, o CBA acabou, ficamos órfãos, ficamos sem nada, e até que veio o grupo Tortura Nunca Mais em 85, mas veio o grupo e aí eu comecei a militar no grupo Tortura Nunca Mais, e é isso. E nesse meio tempo eu ainda fiquei um pouco no PCdoB, assim que eu cheguei, eu casei, depois eu casei novamente, tive um novo filho, a diferença de um para o outro é de 18 anos. E quando eu já tinha meu filho mais ou menos com 1 ano, tive uma expulsão branca do PCdoB, entendeu? Eles não tinham coragem de expulsar a filha de Maurício Grabois, né? Era muito difícil, mas eu não tinha condição de ficar, era muito difícil, né? Tanto que outro dia teve um ato, foi acho que no dia 26 de junho, teve um ato na Cinelândia, pelos 50 anos da passeata dos 100 mil, e o PCdoB ainda me chamaram lá para me dizer o que eu tinha que falar. Eu falei, olha só, eu queria dizer para vocês que eu saí do PCdoB em 1987, já vai 30 e tantos anos.
Eu estou aqui em nome do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Eu vou falar o que eu quero falar, entendeu? O que meus companheiros determinaram que eu falasse. Então eu era rebelde, eu não aceitava aquela, sabe, aquela autoridade deles, que é uma coisa horrorosa. E eu fui para 2 reuniões que eles quiseram fazer minha cabeça, que eu chorava copiosamente. Eu não sou de chorar. A ditadura, a clandestinidade, não me deixava chorar. Eu não pude chorar a morte do meu irmão. Depois eu não pude chorar a morte do meu pai nem a morte do meu marido. Eu não chorava. Sabe, eu chorava assim, eu choro nas horas que não tem nada a ver. Mas nesse dia eu fiquei com tanta raiva de mim que eu chorava de soluçar. E a única pessoa que foi solidária comigo foi o que era operário. O que era operário metalúrgico lá de Niterói, que pegou um café, até um café frio, nunca mais esqueço essa história. Um café horroroso, me deu o café, mas não foi o café, foi o ato de solidariedade comigo. Fizeram 2 reuniões. Aí queriam fazer a terceira. Eu falei, não adianta fazer a terceira. Eu não quero ficar. Vocês não podem me obrigar, eu não aceito sabe, as coisas que vocês fazem. Sabe, autoritarismo, sabe, mandonismo, sabe, uma coisa. E depois não me reconhecia. Aí também tem um lado assim meio pessoal. Como eu era filha de Maurício Grabois, quando eu era criança e adolescente, eu era muito paparicada. Filho do Maurício, eu achava aquilo o máximo, entendeu? Tinha um culto à personalidade que eu acho que hoje é errado. Mas na época era assim. Então eu achava que quando eu voltasse para o Rio, eu ia ser muito paparicada pelas pessoas, principalmente do PCdoB, mas não me dava. Isso também eu senti, não me dava a mínima. Não queriam saber nem quem eu era. Eu era paparicada pelos velhos do PCdoB, do PCB, do Partidão, que eu conhecia, Anieta Campos da Paz, sabe? As velhinhas do PCB, que eram amigas da minha mãe na Federação de Mulheres, na Associação de Mulheres da Gávea, eu tive a solidariedade dos velhos do PCB, porque os jovens nem sabiam, tinha luta, não queriam saber. Mas dentro do partido que meu pai fundou, entendeu? Meu pai deu a vida, que meu irmão deu a vida, que meu primeiro marido deu a vida, sabe? Eu também tinha esse outro lado. E aí eu fui para o grupo, porque no grupo o nome diz grupo, a gente luta em grupo. Tanto que a nossa diretoria não é uma diretoria, tem um nome porque tem que registrar no cartório, que tem que ter presidente, tesoureiro, secretário, bababá, mas a gente trabalha coletivamente, né? A gente até chama diretoria diretoria colegiada, quando você diz, o que você é? Diretora da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E aí eu aprendi a ver ter uma outra visão do mundo, né? Porque o grupo é uma escola. Né? Eu brinco, sempre brinquei, o grupo é o mestrado e o doutorado de Direitos Humanos da militância do Rio de Janeiro. Sim. Era, né? Porque agora a gente não se reúne mais por causa da pandemia, né? Mas Claro, um mestrado e um doutorado, se as pessoas querem isso, você aprende a ser militante e você aprende a ver o mundo numa outra visão. Vitória, primeiro, falar aqui com o Lucas, Maurício, o Caio, que estão aqui vendo. Então, quem tiver perguntar uma coisa, pode perguntar. É, aqui a gente poderia ir por vários caminhos, sabe, Vitória? Mas a gente já está com um horário, Uma né? hora já. A gente combinou 1 hora e a gente, não quero estender muito, te ocupar muito. Eu queria só. É difícil porque é um pouco dolorido, mas você viveu a ditadura, você viveu o governo de uma casta que voltou ao poder, né? Essa casta que está aí hoje. Eu queria perguntar para vocês quais semelhanças e diferenças que você enxerga no governo Bolsonaro hoje com o governo militar. O que ficou, qual projeto que o Bolsonaro pode querer ter baseado na sua experiência, Bolsonaro não, né? Esse governo militar, É. baseado na sua experiência na ditadura. Olha, a ditadura eu sofri diretamente, né? Assim, eu sou uma sobrevivente da ditadura. Eu não gosto dessa palavra vítima, que é usada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela Comissão de Direitos Humanos da OEA. Não me considero vítima, porque vítima é aquela que deixa a dor para si mesma. Eu fui à luta, né? Então eu sou uma sobrevivente. Quer dizer, para mim doloriu. Agora, perante o povo brasileiro, isso que está acontecendo agora, eu como cidadã brasileira, é muito pior do que para o povo, para o país como nação. Esse governo que aí está, desses militares e desse centrão,
é muito mais nocivo do que foi a ditadura militar. É claro que eles só existem porque teve a ditadura militar. Porque essa época da ditadura militar ainda não foi estudada como deveria ter sido estudado, né? Não foi desmantelado. O Estado brasileiro não foi desmantelado, porque nos postos de mando eles ainda continuaram. E as pessoas, assim, porque, claro, que como eu vim da ditadura militar, eu tinha mania de perseguição. As pessoas até no grupo brincam comigo. Mania não, porque eu sei que é perseguição. A gente, agora não, mas quando ainda tempo das cartinhas apócrifas, a gente recebia cartas, e tinha uma última carta que teve lá, é só uma pessoa que frequentava o grupo que podia dizer aquilo que disse de cada um de nós. De muita gente. De mim, né, eu sou a filha de Mauré, umas besteiradas, mas tinha gente que eram coisas assim muito particulares da pessoa, né? E sempre, às vezes, os companheiros, não, esses generais são de pijama. Eles não estão de pijama, eles estavam aí. Tanto que ainda no governo Dilma, o Lula, que eu não lembro mais, uma turma chamou Carrastazul Médici, né? Turma Carrastazul Médici lá na MAN. Então, o Estado brasileiro não foi totalmente desmontado. Os governos que sucederam a ditadura civil-militar têm uma dívida histórica conosco, os familiares de mortos e desaparecidos políticos, e uma dívida histórica com a sociedade brasileira. Porque eles também são responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Eles têm uma responsabilidade muito grande, sabe? Nunca, a luta do Grupo Tortura Nunca Mais é que se abra os arquivos da ditadura para saber o que aconteceu durante aquele período, porque existe arquivos. De vez em quando aparece o Globo compra, não sei quem, não tiveram, nem os governos ditos democráticos tiveram a coragem de abrir esses arquivos. Nós conseguimos um fato inédito, que foi a sentença do Araguaia. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eles nunca cumpriram com essa sentença. Cumpriram minimamente, coisas pontuais, mas o principal para saber quando mataram, quem matou, como matou os nossos companheiros, né? Não nos devolve os seus restos mortais, eles não têm a capacidade de fazer isso. E a outra coisa inédita é que a Corte Interamericana mandou que o Estado brasileiro, o governo, aí o caso do governo, criasse grupos de trabalho para ir à região da guerrilha para fazer, para localizar os restos mortais dos guerrilheiros, tirar e entregar os corpos às famílias, né? Saber quais as circunstâncias dessas mortes. Então, quem é que ia? Então, foi montado dentro do governo Dilma o grupo de trabalho Araguaia. Quem é que coordenava esse grupo? O Ministério da Defesa. O único país de todos. Eu viajei, agora a gente não viaja mais, mas eu viajei muito por toda a América Latina, pela FEDEFAM, Federação Latino-Americana de Familiares de Mortos e Presos Políticos, desaparecidos e presos políticos, presos, que eles não chamam políticos, nós aqui que chamamos político, lá todo mundo para eles é político, com toda a razão. É o único país em que quem matou, quem perseguiu os nossos companheiros, vão lá buscá-los. Aonde você viu isso? Como é que você, sabe, foi a instituição que foi lá matar, ela que vai procurar, quer dizer, iam fazer sem planejamento, não tem planejamento, abriram os túmulos das pessoas, saíam pessoas que tinham acabado de morrer naqueles dias, que ainda tinham um pedaço, coisas assim horrorosas que se passaram. É porque não tem nenhum interesse, nunca tiveram interesse. Quando a juíza Solange Salgado também nós tivemos uma sentença interna que a gente fez em 82 e que só foi transitada em julgada em 2007. Mas a primeira sentença da juíza foi em 2004. E aí nós fomos, era pleno governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós fomos a Brasília, nós fomos no gabinete do ministro da Justiça, que era o Márcio Tomás Bastos, nós fomos no gabinete do chefe da Casa Civil, que era José Dirceu, nós fomos na AGU, sabe? E que o Toffoli, que depois virou ministro, indicado pelo Lula, era o coordenador da AGU, sei lá se chama coordenador. E aí a gente pediu que eles não recorressem. E eles disseram que eles tinham que recorrer, que eles iam recorrer da sentença. E o governo Lula recorreu da sentença do Araguaia, porque ele disse que não foi ele que mandou matar, não foi ele que mandou prender, não foi ele que mandou torturar. Caiu no governo dele, eles recorreram.
Só que caiu no Superior Tribunal de Justiça e nós tivemos a sorte do relator ser o Teori Zavascki, que era um cara direito nesse meio todo. E o Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki, ele corroborou a sentença da juíza. Então, eles nunca fizeram nada nessa questão. Tem feitos, o governo tem, diminuiu a pobreza? Diminuiu, mas nessa questão direta de você desmantelar um Estado mantido pela ditadura militar, não está aí. E deu o que deu, até na questão da corrupção, corromperam mais, corromperam menos, né? Não tem que corromper o mais, sabe? Aí isso eu aprendi, aí valeu os princípios do meu pai, porque meu pai sempre era cantado para passar para o lado da burguesia, do capitalismo. Quando houve o rompimento, primeiro, quando ele ainda era deputado, o Bloch chamou ele para trabalhar na Manchete e deu para ele uma caneta, naquele tempo, uma caneta Parker de ouro, que você, sabe, que tinha tinteiro para você encher. Meu pai pegou a caneta e jogou na cara dele, que ele não ia se vender por uma caneta. Depois meu pai foi convidado para ir para o Correio da Manhã, para ser o editor-chefe do Correio da Manhã, ganhando mais que qualquer outro e ganhar um apartamento lá no Leblon, ali onde tem o conjunto dos jornalistas. Nada disso, a gente morava, como já disse no início, miseravelmente num quarto e sala. Então, nós nunca teve, eu aprendi isso, então não adianta dizer que o apartamento do Lula era um apartamentinho vagabundo no Guarujá, na primeira praia do Guarujá, que não é uma praia chique, não interessa, nem que fosse um barraco na favela da Rocinha, entendeu? Um governo que se diz democrático, que tem uma moral, vem cheio de ética e, no fim, repete para poder se manter no governo é a mesma coisa que o Bolsonaro, claro, não chega a ser o Bolsonaro. Então tá aí, isso que está aí. Então acho que eles acabaram com o Estado brasileiro, desmantelaram o meio ambiente, desmantelaram a educação, a saúde, mais 560, hoje, agora eu não vi, mas deve estar em 568 mil mortos, já vamos chegar em 570 mil mortos. Desmantelaram a reforma trabalhista contra o trabalhador. Agora vem uma palhaçada essa de voto direto. Bom, isso aí é só para atrapalhar. Acabou o Brasil. O Brasil acabou. Quem for governar esse país, se lá quem for, vai ser. Eu nem sei como. Sabe? Como é que ele vai conseguir erguer tudo isso? O atraso na educação brasileira, eu que sou professora, isso não vai tão cedo você não vai reverter. As crianças de escola particular, pelo menos, ainda tiveram minimamente o ensino se indo para as escolas. Mas as crianças da escola pública, agora é que eles ficou mostrando a desigualdade no Brasil. A desigualdade do Brasil sempre teve, sabe? E eu vou até te contar uma passagem do André, meu irmão. O André falava, a Crimeia que me contou essa passagem. Ele dizia para a Crimeia assim: como é que as crianças aqui no Araguaia não têm brinquedo? Ele não podia entender como uma criança não tinha brinquedo. Porque é através do brinquedo que a criança se desenvolve. A criança sem escola, sabe? A era da internet, sem internet, eles acabaram com o Brasil. Sabe? Acabaram totalmente com todas essas reformas, a reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora essa reforma tributária, quer dizer, sabe? Não tem a democracia é a vontade deles. Então, eu acho que esse governo que está aqui é sequela da ditadura civil-militar, é uma sequela da ditadura civil-militar, que está dando continuidade, e responsáveis por isso foram todos os governos civis que sucederam os militares no poder. Vitória, com essa fala eu agradeço demais sua participação, as pessoas que estão aqui no chat estão vendo, a gente agradece. Só para concluir, uma pergunta que eu fiz para a Cecília, eu fiz para a Rede de Mães, enfim, que é o seguinte: se você pudesse refazer o mundo de acordo com um sonho seu, assim, qual seria o seu mundo ideal, o seu sonho de mundo, se você tivesse esse poder? Se eu tivesse esse poder, eu faria um mundo menos desigual. Primeira coisa, eu faria escolas para todas as crianças, desde a creche. A creche é o início da educação de qualquer ser humano. Eu daria casa para as pessoas iriam viver próximo, trabalhar próximo ao seu local de moradia.
teria saneamento básico, teria água para todo mundo. Eu sempre lutei, vou te contar uma coisa que meu pai falou e que eu vou repetir, que isso eu aprendi, que sabe, com meu pai. Eu estava com meu pai em Roma e naquele tempo ainda não tinha a TV Globo estava começando, não tinha o poder que tem hoje, né? Então aqui no Rio, vocês são jovens, todo mundo agora anda de calça jeans e camiseta, pelo menos isso o Brasil se democratizou com a roupa. Você não sabe que é um menino pobre que mora na favela, que é um menino da classe média do Leblon, Ipanema, porque todo mundo anda igual, todo mundo anda com sandália havaiana, todo mundo anda de bermuda e de camiseta. Mas naquele tempo, no Rio de Janeiro, não era assim. Os pobres andavam muito mal vestidos e a classe média botava um vestidinho mais bonitinho, tá? A gente né, tinha umas roupas bem melhores. E nós estávamos sentados na Via Vêneto, em Roma, e um povo bonito, porque o povo romano, o povo italiano é um povo bonito. E meu pai, e também na Via Vêneto, a via mais chique, né? A Via Rasotto de Roma é a Via Vêneto, aquelas mulheres lindas com aquelas roupas italianas belíssimas, aqueles sapatos de dar inveja a qualquer mulher. E aí meu pai fala assim, meu pai tinha vindo da China, em plena Revolução Cultural. Meu pai virou-se e falou assim, nós lutamos para que o povo seja bonito, para que o povo se vista bem, como esse povo aqui de Roma. Chega de uniforme. Meu pai criticou aquele terninho de Mao Tse Tung, que foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai fazer uma crítica assim, porque ele era muito fechado nesse ponto. Com a minha mãe ele fazia, que depois a minha mãe começou a me contar mais tarde, mas com a gente ele não falava nada sobre nada, né? Nem sobre a Albânia, nem sobre a China. Quer dizer, ele veio de lá criticando a Revolução Cultural, sabe? Há um país com cultura, com música nas esquinas, músicas na escola, com esporte. Seria um país maravilhoso no meu pensamento. Eu fico assim pensando, sabe? Eu tenho um filho, o Igor é um inteligente economista, eu fico brincando da família. Ele vai ser o ministro da Fazenda. Tem meu primo Vitor, que é um grande cara na medicina, vai ser o ministro da Saúde. Porque todo mundo tem sonho. Então a gente fica sonhando, porque eu tinha uns amigos, que até são que quando eu morava na Lagoa, eles diziam isso. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, sabe? Eles tinham assim uns sonhos de mudar o país. Eles eram filhos de comunistas mesmo, né? Até da Fiocruz. Os pais eram médicos da Fiocruz. E eu faria um país maravilhoso, lindo, sabe? Sem desigualdade social, sem racismo, sabe? Que a mulher pudesse exercer a plenitude da sua vida, as crianças com escola, com educação, todo mundo estudando. Seria uma coisa maravilhosa, que eu não vou ver, né? Já tô muito pouco. E aí, quando você vislumbra alguma coisa boa, vem um outro e acaba com aquilo tudo, né? Então é assim, um país sem violência, que não se mate, que não tenha ódio. Agora vem essa história do amor. Não é o amor, não, é a solidariedade ao próximo, entendeu? Que seja solidário. Eu vim de uma família, porque de tias da minha mãe, porque não tiveram mãe. Então, eu sempre fui uma família solidária que sempre se ajudou. Na minha casa, se eu recebesse assim o meu salário não era só meu salário era de todo mundo. E uma maravilha. E mais tarde, quem sabe, nem ter dinheiro. Acabar o dinheiro, você fazer o escambo, trocar, ser uma vida que você fosse solidária. Às vezes eu fico espantada com as pessoas, porque não é assim, eu sou de uma família muito solidária. Toda a família do meu pai, toda foi do Partido Comunista. Meu pai levou todo mundo foi na barca, mas todo mundo era comunista na acepção da palavra. E na família da minha mãe, tinha o meu tio, eu tenho um tio que é o mais jovem, antes da minha mãe, que também era do partido, e elas todas solidárias. As irmãs sempre se ajudaram. E às vezes eu vejo famílias se digladiando, um não fala com o outro, por causa de dinheiro, por causa de herança. Sabe, meu mundo seria esse, um mundo maravilhoso, né? Mas é bom sonhar, ainda mais agora na época de pandemia, que a gente vive no isolamento, que para mim não afetou tanto. As pessoas perguntam, eu estou resistindo a esse isolamento, porque eu vivi clandestina durante 16 anos. É muita coisa, sabe? Quando eu penso, eu achava que eu nunca ia sair da clandestinidade, eu nunca podia imaginar que ia ter anistia, que eu ia voltar a ser eu. E eu consegui. Mas só que agora, depois de velha, no fim da minha vida, eu jamais poderia imaginar que teríamos um governo como esse que aí está. Porque eu até me recuso a falar o nome do cara que é o presidente da República, né? Exatamente. Vitória, muito obrigado. As pessoas aqui, muito obrigado pela atenção, participar. Repetindo, a Vitória, ela aceitou prontamente estar aqui, e isso é
não tem nem valor. Quão bom é a gente poder ter esse diálogo de forma fraterna e que registre, né, a memória, a luta dessas pessoas aqui, para fazer o debate também, né? Como a Vitória disse, o debate sobre ditadura é muito mal colocado enfim, no debate público, né? É muito ausente, inclusive, esse debate aqui que a gente está fazendo. Então, Vitória, obrigado. Se tiver alguma consideração final, fica à vontade. Eu, mais uma vez, eu digo, eu que agradeço a oportunidade da gente eu poder contar um pouco da minha história que está ligada à luta do povo brasileiro. Né? Muito obrigada. É muito bom sempre falar para a juventude, para os mais jovens, que a nossa luta continua. Nada, eu que Eu que agradeço. agradeço.